Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Nenê confia em bom trabalho de Zé Ricardo no Vasco em 2022. O Vasco segue com os treinos visando o início do Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos terão um elenco muito modificado em relação ao do ano de 2021. Um dos remanescentes é o experiente meia Nenê, que espera uma boa temporada sob o comando técnico de Zé Ricardo. Abre aspas. Fiquei feliz com a volta do Zé Ricardo e toda sua comissão. É um cara bastante correto. Tivemos um ano maravilhoso em 2017 e nos classificamos para a Libertadores. Ele tem muita vontade de vencer e conhece o Vasco, sabe o peso dessa camisa, e eu acho que desde que ele chegou, a gente vê que ele demonstra isso para os jogadores que chegam, fecha aspas, afirmou o Nenê em primeiro momento. Abre aspas. A camisa do Vasco é muito pesada e estamos honrados. Quanto às contratações, eu estou gostando bastante, são jogadores de posições que estávamos precisando e acredito que venham mais reforços para nos ajudar a conquistar os objetivos deste ano, fecha aspas, acrescentou o atleta de 40 anos. Nenê também falou sobre a desconfiança da torcida em relação aos nomes contratados pelo Vasco para 2022. Abre aspas. A gente reconquista o torcedor com os resultados, não só a torcida. Nós também ficamos muito chateados de não termos conseguido o objetivo. Mesmo eu tendo chegado no final, a gente tinha esperança e acreditava. Foram momentos curtos e intensos. Houve dias que eu estava muito feliz com o carinho de todos e até hoje recebo muito carinho do torcedor. E para mim, isso não tem preço. Tento retribuir no dia a dia, nos treinos e nos jogos, conquistando os resultados e voltando para o lugar que o Vasco tem que estar, que é na Série A, fecha aspas, pontuou o meia. O Vasco já sabe quando estreará na temporada. A FERJ confirmou que os cruzmaltinos começarão a caminhada no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua expectativa para a temporada de 2022 que terá o comando de Zé Ricardo com o maior objetivo de subir para a Série A em 2023? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários desse vídeo a sua opinião. Carrasco do Flamengo em 2017, argentino Emanuel Gigliotti teria sido oferecido ao Vasco. Atualmente no futebol mexicano, o Gigliotti foi campeão da Sul-Americana em 2017 diante do Flamengo. O Vasco da Gama, porém, dá preferência a Pedro Raul. O Vasco da Gama já tem um novo alvo para a função de centroavante caso as negociações com Pedro Raul não sigam adiante. Trata-se do argentino Emanuel Gigliotti, que atualmente defende o León do México. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o jogador teria sido oferecido ao Gigante da Colina, que por sua vez prefere aguardar o desfecho em relação a Pedro Raul, para a partir disso avançar ou não nas tratativas com Gigliotti. Vale lembrar que o ex-jogador do Botafogo estaria interessado em atuar pelo Vasco em 2022, mas a negociação deve ser resolvida com o Kashiwa Reysol do Japão, clube detentor dos seus direitos. Emanuel Gigliotti tem atualmente 34 anos e atua no futebol mexicano desde 2019, quando foi negociado pelo Independiente com o Toluca, indo posteriormente para o León. Vale lembrar que o atleta ficou famoso entre os cariocas, principalmente em relação aos torcedores cruzmaltinos, a ser um dos destaques do clube argentino citado anteriormente na conquista da Copa Sul-Americana de 2017 contra o Flamengo. Gigliotti jogou em times como São Lourenço, Boca Juniors, Independiente, Toluca, León, entre outros. Em 95 jogos atuando pelo futebol do México, ele marcou 20 gols. O Ceará tem interesse em contar com Gigliotti. Há também o interesse do Independiente em voltar a contar com os seus gols. No entanto, segundo informações que vêm da Argentina, o jogador falou antes do ano novo com Rolf Montenegro, que gerencia o futebol do clube de Avellaneda, e comunicou que seu desejo é ir para uma liga mais forte. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião sobre o atacante Gigliotti? Comenta aqui abaixo se você gostaria de vê-lo com a camisa do Vasco para a temporada de 2022, que terá como comandante o técnico Zé Ricardo.
Pedro Raul abre o jogo e fala sobre o interesse do Vasco. Pretendido pelo Vasco, o atacante Pedro Raul fala do seu futuro e a passagem pelo futebol japonês. Carente por um centroavante desde a saída do argentino Germancano, o Vasco busca reforçar o seu ataque visando o Campeonato Carioca e o Brasileirão da Série B de 2022. Especulado na colina, o atacante Pedro Raul, atualmente no Kashiwa Reysol, do Japão, falou ao canal Atenção Vascaínos sobre o interesse do gigante em seus serviços e sua passagem no futebol asiático. Abre aspas, tenho recebido propostas nos últimos dias e eu estou analisando elas, mas depende do clube japonês também aceitar. O Vasco é um gigante do futebol mundial e dispensa comentários. Qualquer jogador de futebol tem o sonho de estar podendo representar um clube desse tamanho, fecha aspas, declarou Pedro Raul. O gigante da colina apresentou um projeto para o centroavante que gostou da oferta e aceitou. As tratativas estão bem avançadas e o centroavante pode ser oficializado nos próximos dias. O Kashiwa não fez jogo duro para liberar o atacante, tendo em vista que o atleta não faz parte dos planos da comissão técnica da equipe japonesa. O Juárez do México até tinha o interesse de permanecer com o atacante e tentou a renovação de empréstimo, mas o centroavante preferiu a oferta do Cruz Maltino. O desejo de Pedro Raul é voltar para o seu país de origem. Caso a transferência seja concretizada, Pedro Raul chegaria para ser titular em um primeiro momento no Gigante da Colina. Por conta de seu histórico recente positivo, o atacante sairia na frente de Raniel, que é o único centroavante atualmente no elenco vascaíno. Os dois brigariam pelo posto deixado por Germancano, que acabou acertando com o Fluminense e já foi até anunciado pelo tricolor. O camisa 14 era um dos principais atletas do Cruz Maltino nas últimas temporadas, e o departamento de futebol está em busca de um nome para esta posição. Além das negociações, o Vasco anunciou de maneira oficial o meio-campista Matheus Barbosa, que defendeu as cores do Cruzeiro e Atlético Goianiense na última temporada. O jogador de 27 anos chega com um contrato válido até o final de 2023. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.